Olá, seja bem-vindo ao 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Hoje teremos muitas informações no programa, informações sobre turismo, sobre transportes e muito mais. Mas vamos começar o 27 Segundos pelas lentes do Sistema Correio de Comunicação, com as principais notícias da Paraíba. Nossa primeira entrevistada do 27 Segundos de hoje é Nilza Magalhães, que é diretora de transportes do DR. E tem aí muitos fatos para a gente conversar nesse setor. Tem uma sessão especial na Assembleia, tem aí a concessão dos terminais rodoviários, uma série de outros assuntos. Vamos começar pela sessão da Assembleia. Como é que foi aquela sessão onde os trabalhadores pediram passe livre, os estudantes pediram passe livre, gratuidade nos transportes? A senhora, qual é a visão da senhora como diretora de transportes do DR? É um prazer estar aqui com vocês. É o seguinte, há uma discussão enorme, a questão de gratuidade. Ou como é elaborada essa tarifa de transportes públicos. A elaboração da tarifa é um processo matemático, é um processo de rateio. Ele é feito através de insumos, que são os custos fixos e variáveis, onde isso incide o diesel, o valor do veículo, a quantidade o volume de passageiro, quilometragem. Então, tudo isso faz parte de um insumo da tarifa. Esse insumo chega a um valor tarifário, onde é rateado pelos pagantes. A senhora acha então que está havendo aí uma pequena confusão, até mesmo do movimento, de achar que isso pode ser grátis? Seria impossível o governo bancar isso nesse momento. Olha, a gratuidade, ela pode até existir. A gratuidade, entre aspas, tem que ser subsidiada por alguém. Alguém tem que pagar essa passagem. O cuidado que se deve ter em assumir uma gratuidade é ver quem vai pagar essa gratuidade. Alguém paga. Aí vamos ver se o governo federal tem condição de dar subsídio, como existe em alguns países, onde todas as empresas, não de ônibus só, mas tudo que é de empresa, onde tem acima de 20 funcionários, eles pagam uma taxa que é para um subsídio do transporte. Mas isso é na Europa. Aqui no Brasil, eu desconheço algum lugar que tenha a gratuidade total sem que seja subsidiada. Tem que ser subsidiada pelo governo. A senhora chegou a falar na sessão, eu não acompanhei a sessão da Assembleia, a senhora chegou a falar, qual foi o posicionamento do DR que a senhora expressou lá na tribuna da Assembleia? O tempo era muito pouco, é pequeno, para explicar toda a questão de como é feita a tarifa. Não deu tempo para isso, inclusive estava outros técnicos lá que também não tiveram condição de se posicionar. Então foi muito rápido para que desse uma explicação mais consistente, tanto da questão da tarifa como outras que foram levadas lá. Eu acredito que não ficou claro e não ficou bem explícito a questão da gratuidade. É só para que a gente assim, possa explicar bem ao telespectador, na questão do transporte urbano, a composição tarifária é feita com a participação da prefeitura e tal. E o intermunicipal é que é feito pelo DR, é isso? Veja, a questão do intermunicipal e rodoviário. O rodoviário é o feito. Rodoviário. O rodoviário e o transporte metropolitano também. Também. O que vai para o de Bahia, Santa Rita, Cabedelo, da Grande João Pessoa, é feito também pelo DR. São permissionários do DR. Essa planilha é calculada, é o mesmo tipo de planilha que é feito urbano, com todos os insumos da mesma forma. O preço do combustível, do veículo, a quantidade de passageiro, onde se chega a um IPK. O que é o IPK? É o índice passageiro por quilômetro, porque nós falamos as siglas e às vezes a pessoa não consegue, não é obrigada a saber o que é essa sigla. É o índice passageiro por quilômetro.
Então, daí nós conseguimos um coeficiente, onde esse coeficiente, no caso do transporte metropolitano, o rodoviário, que esse coeficiente é multiplicado pela quilometragem, onde dá o valor de cada tarifa por trecho. Isso tudo dentro de uma planilha. Essa planilha, ontem eu entrevistei aqui o deputado Anísio Maia, ele me falava que essa planilha, em relação aos transportes urbanos de João Pessoa, essa planilha já está sendo colocada na internet, no portal de transparência da Prefeitura, onde a população pode acompanhar como é a composição desses preços, o que faz parte dessa planilha. No governo do estado, existe também essa possibilidade dessa planilha ficar à disposição do público num ambiente como a internet? Ela já está. Já está? Já está no portal do governo do estado. No portal da transparência? Todos os itens. Empresa por empresa, como é que ele está lá? Não, está o seguinte, está a planilha, toda a planilha calculada, os índices que compõem essa planilha, o cálculo, vou dizer como foi feito. Veja, desde que o governador Ricardo Coutinho assumiu o governo da Paraíba, ele não, nenhuma vez, ele deu a tarifa pelo cálculo tarifário. Por quê? Porque ele achava que o cálculo é matemático, né, um valor, então dava acima do que a população poderia pagar. Então ele estava dando só a inflação. Então está no portal, mas não foi levado em consideração a planilha. Ele deu só a inflação. Só o que tem na inflação é que está sendo, a composição da planilha nesse momento não está assim valendo, né? Não, foi colocado no portal para que o povo tivesse conhecimento que dá bem acima do que foi dado. Mas o governador nenhuma vez ele deu o valor do cálculo tarifário, ele deu o valor somente da inflação. Da inflação, do percentual de variação da inflação. Que foi 6%. E qual é o portal que está? É o portal DR ou o portal do governo do estado? Eu confesso o portal do governo do estado. Isso é bom saber, até mesmo para que a população possa acessar, né? Possa checar essas informações. Mas muito boa a sua informação. Eu disse, e tem uma questão, às vezes o tempo é muito pouco, tanto em televisão como em rádio, para que a gente tenha todas as informações. Mas isso foi dado numa reunião lá no Cinep, na Cinep, onde houve a reunião de mobilidade urbana e estava toda a frente dos estudantes, tudo, e eu publiquei que estava no portal do estado, que tinha sido uma determinação do governador, assim que houve a redução, que fosse publicado e colocado no portal do estado. Eu ontem conversava com o presidente, o diretor institucional, se não me engano, o cargo dele é Mário Tourinho, que é das empresas de transportes urbanos de João Pessoa. Ele me falava de que a idade média da frota de João Pessoa é de 3,9 anos. E argumentava, inclusive, que essa média está acima da média de Curitiba, que a gente tem como um ideal, ou pelo menos um padrão de bom transporte coletivo. A senhora tem, assim, uma ideia do transporte que faz a região metropolitana? A gente já vê assim, percebe, mesmo como o cidadão percebe que os ônibus estão um pouquinho já meio ultrapassados, não é isso? Então, veja, há 3 anos vai fazer, né, que 2 anos e meio, quando o governador Ricardo Coutinho assumiu, uma das prioridades foi que determinação de renovação da frota. Então, muitas empresas chegaram a cumprir 100% da determinação de um prazo, veja. Foi colocada uma meta, mas não exatamente, foi né? feita uma meta de melhoria na redução da idade da frota. Então, veja, eu posso dizer como Rio Tinto, como a Guanabara, a Real chegou e a Rio Tinto a renovar quase que totalmente a frota. O que houve e ainda está havendo a dificuldade é na questão de Bahia e Santa Rita, que tem uma frota velha, isso é verdade, e com grande dificuldade de fazer uma renovação. Eles tiveram uma pequena renovação, mas não para ônibus com a idade de 2, 3 anos. Eles estavam com a frota acima de 15 anos e ficaram tentando renovar, mudando um pouco acima disso aí, tá certo? Melhorar e 2, 3 anos. E está tentando ver se melhora. Agora, o resto, como Rio Tinto, Guanabara, Real, renovaram quase que totalmente a frota com ônibus zero.
Questão de João Pessoa, Cabedelo também entra nessa do DR também? Entra, e tem a frota dele, é boa. Inclusive Tá mudou a faixa... empresa há poucos anos, não é isso? Ou não? Continua sendo a Roja? Continua a mesma. Continua. Está numa faixa de 3, 4 anos, a idade média dela, de Cabedelo. Então, pelo menos assim, do ponto de vista das grandes empresas, das maiores empresas, dos maiores percursos, digamos assim, a situação está boa, não é isso? O que está ruim é aquilo que eu acabei de falar. Mas mesmo assim o governo vai continuar insistindo para que eles melhorem mais? Não só insistindo, nós estamos trabalhando dia e noite para que haja condição de renovação, de melhoria, principalmente nessas que estão em condições piores, como eu estou frisando bem. Hoje eu recebi alguns estudantes de Santa Rita, Bahia, que é onde está com a situação pior, na situação de idade da frota. Uhum. Eu estou falando na questão da Grande João Pessoa. Tem também no interior da Paraíba, alguns que estão com a frota também, com a idade, que está tentando ver se renova. Ok, que bom. Bom, nós estamos entrevistando aqui Nilza Magalhães, que é a diretora de transportes do DR. A gente vai a um pequeno intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre terminais, né? Terminais terminais rodoviários nas cidades da Paraíba. Daqui a pouco a gente volta.